Fala, meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. É sempre um prazer enorme estar aqui ministrando aulas para vocês. E você que está na luta aí, né, do concurso público, se preparando, eu estou aqui para tentar te ajudar, tá certo? Trazendo aqui a disciplina do direito previdenciário hoje. Vale ressaltar que essa aula ela vale, quer seja para o INSS, quer seja para o concurso aí dos tribunais, enfim, qualquer disciplina, na verdade, ou melhor dizendo, qualquer concurso, né, que você venha a fazer, esta aula atenderá às suas necessidades, né? É uma aula que é feita com muito carinho, sobretudo com responsabilidade no que diz respeito ao seu conteúdo, para que você possa, no dia da sua prova, lograr êxito, né? Conseguir acertar um número máximo de questões de direito previdenciário. Eu sou o professor Marcos Paulo Araújo, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Sejumpa e vamos dar continuidade ao nosso curso, tudo bem? Então vamos para a tela, veja comigo, simbora! Então nós vamos falar sobre os segurados do regime geral da Previdência Social, como está aí na tela. Nós temos dois grandes grupos, tá? O primeiro grupo são segurados obrigatórios, tá ok? O segundo grupo são segurados facultativos, né? Pois bem, na camada ou dentro do grupo dos segurados obrigatórios, nós temos o contribuinte individual, tá certo? É um segurado obrigatório. Nós temos o empregado doméstico, que também é um segurado obrigatório. Nós temos o trabalhador avulso, que é um segurado obrigatório. Temos a figura do segurado especial, que é um segurado obrigatório, e por fim o segurado empregado, que também é segurado obrigatório, beleza? Então, dentro dos segurados obrigatórios, nós temos essas 5 categorias: contribuinte individual, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e empregado. É importante, o professor chama a atenção para que você procure memorizar essas 5 espécies, eu diria assim, né, espécie do gênero segurado obrigatório, contribuinte individual, empregado doméstico, trabalhador avulso, o segurado especial e o empregado, porque isso facilita o seu raciocínio na compreensão da disciplina, sobretudo na hora de resolver qualquer questão, tudo bem? Então memorize esses 5 aí como sendo segurados obrigatórios. Decore, a verdade é essa. O professor está aqui para te ajudar a marcar a resposta correta na sua prova. Vamos lá. Então nós temos os segurados facultativos. Quem são, professor? Esses segurados facultativos. Todo aquele que não for segurado obrigatório, em tese, será segurado facultativo. Pô, bacana, né? Vamos por exclusão, então. Já facilita. Por isso que eu pedi para você decorar aqueles 5 lá. Se não tiver dentro dos 5 aí que vocês estão vendo aqui, ó, como sendo segurado obrigatório, ao que tudo indica, né, ele será um segurado facultativo, beleza? Um segurado facultativo. Ok, até aqui tranquilo. Mas nós só temos, na verdade, professor, essas duas espécies de segurado? Não, gente, não são essas duas. Nós temos ainda a figura de uma terceira espécie de segurado, a figura de a figura, né, de um outro segurado, digamos assim, um terceiro, que seria o que, gente? São os dependentes, né? Os dependentes dos segurados, na verdade, eles também são segurados da Previdência, ou melhor dizendo, do regime geral. Tanto é que quando ocorre um óbito, né, esse segurado do regime geral, ele recebe o quê? Uma pensão, tá ok? Outro aspecto que a gente deve levar em consideração no que diz respeito aos segurados obrigatórios, os segurados facultativos, né, do regime geral, é a questão da exclusão, e por isso que eu falei em tese, dos servidores públicos, né? O servidor público, do qual nós temos o gênero, aí a espécie, nós temos servidor público militar e o servidor público civil, tá bom? Nós temos que ter uma atenção porque o servidor público, via de regra, ele possui um regime próprio de previdência e diante disso, esse regime próprio, na verdade, é quem vai, como é que eu posso dizer para você, estabelecer as regras para a concessão de benefícios desse pessoal, tudo bem? Então, assim, é o regime próprio quem vai estabelecer essas regras. Mas nós sabemos, e existe uma particularidade ou uma peculiaridade, né,
de uma parte de servidor público que, na verdade, eles são regidos pelo regime geral. Por exemplo, o servidor que exerce um cargo, né, em comissão, ele deixou de ser servidor público, ainda que não tenha sido aprovado em concurso público? Não, né? Ele exerce um cargo comissionado, tá certo? Esse cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração, mas ele é um servidor público, inclusive estatutário. Isso a gente aprende lá na nossa disciplina de Direito Administrativo. Então, esse servidor público, na verdade, na entidade política, né, no Estado, Distrito Federal, nos municípios, né, onde houver o regime próprio e houver o servidor público que exerce o cargo comissionado, tá? As contribuições previdenciárias, elas não vão para o regime próprio do servidor. Essas contribuições, elas serão vertidas para o regime geral da Previdência Social, regime geral da Previdência Social. E isso tem, inclusive, uma previsão constitucional. Então, portanto, foi por isso que eu falei que, em tese, aquilo que não é segurado obrigatório seria facultativo. Em tese, por quê? Porque existe a figura do servidor público, tá certo? Então, o servidor público que exerce cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, ele, na verdade, será, digamos assim, ele, na verdade, é servidor público, mas as suas contribuições serão vertidas para o regime geral da Previdência Social, tá bom? E nós sabemos também que existe uma outra particularidade, que nos municípios, né, onde não existe o regime próprio, isso é muito comum, tá? De repente aí no teu município exista isso daí, mas isso é muito comum nos municípios menores, de que não tem uma capacidade, quer seja técnica ou de pessoal, para poder estabelecer ou criar a sua autarquia previdenciária, né, um fundo previdenciário. Eu conheço alguns municípios que possuem. E diante da precariedade, eles acabam deixando isso por conta do regime geral, que é do INSS. Então, se a entidade política, o município, não cria o seu fundo próprio, na verdade, ele transfere isso para o INSS, tá bom? Tranquilo até aqui? Tudo certo? Vamos ver então, gente, comigo, como é que esse assunto ele é cobrado nas provas. Olha só. Ano de 2009, só para vocês terem a noção, ó, recente, né, esta prova aqui, a banca foi o CESP, né, para quem é raiz, e Sebrasp para quem é Nutella, tá bom? João, casado com Ana desde 10 de janeiro de 2018, é segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, desde 1º de julho de 1989. Na qualidade de contribuinte individual. Então, João é filiado ao RGPS e ele é o que, gente? Ele é um contribuinte individual. Ele pretende solicitar ao INSS em 1º de julho de 2019, observe que foi antes da reforma, dia do seu aniversário de 50 anos, sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, portanto, naquela ocasião, tá, ainda existia a figura da aposentadoria por tempo de contribuição e nós sabemos que estamos em fase de transição. Considerando essa situação hipotética e as disposições legais vigentes acerca do direito previdenciário, julgue os itens que seguem. Por ser um contribuinte individual, João é um contribuinte individual, João é segurado facultativo da Previdência Social. Então, portanto, João é um contribuinte individual e que, por conta disso, João é um segurado facultativo. Agora eu vos pergunto, né? Tá certo ou tá errada, professor, esta é a questão? Então, veja comigo, certo ou errado o fato dele ser segurado? Dê um pause e responda, tá? Gente, o gabarito aqui, espero que você já tenha respondido, na verdade está errado, tá? Por que que está errado, professor? Porque, na verdade, como nós vimos ainda há pouco, deixa eu só voltar aqui para você ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar. O contribuinte individual é o que, gente? Olha ele aqui, ó. O contribuinte individual é um segurado obrigatório, tá certo? Então, por conta disso,
a gente marcaria, ou melhor dizendo, o nosso gabarito aqui é errado. João, na condição de contribuinte individual, ele é um segurado obrigatório, então, portanto, não é um segurado facultativo, beleza? Tudo tranquilo? Veja como é simples, né? Aqui a metodologia nossa é justamente essa, a gente vai aplicando o conteúdo e já resolvendo questões para que você possa ir se familiarizando também, tá? Eu espero que você goste e nós vamos dar continuidade. Vamos lá então. Nossa próxima questão, Fundação Carlos Chagas, e diz o seguinte: Matias é militar da União e sua mulher, Catarina, é militar do estado de São Paulo. Veja que aqui nós temos o que, gente? 2 militares, né? São servidores públicos, tá? Neste caso, em regra, de acordo com a Lei 8.212 de 1991, veja só, é a lei de custeio, tá? Lei de custeio de benefícios. A linha A. Apenas Matias é excluído do regime geral de previdência social, consubstanciado na referida lei, independentemente do amparo do regime próprio de previdência social. Ele diz aqui, no caso, que é independentemente do regime, né, do amparo pelo RGPS. A linha B. Matias e Catarina são obrigatoriamente excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado na referida lei, ou seja, eles estão afirmando que Matias e Catarina são obrigatoriamente excluídos, tá, do RGPS. A linha C. Apenas Catarina é excluída do regime geral de previdência social, consubstanciado na referida lei, ou seja, Catarina é e João não é, ou, aliás, e Matias não é excluído, independentemente do amparo por regime próprio de previdência social. Independentemente do amparo, olha só. Matias, a linha D. Matias e Catarina são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado na referida lei, desde que amparado por regime próprio de previdência social. Desde que amparado por regime próprio de previdência social. A linha E. Matias e Catarina são segurados obrigatórios do regime geral da Previdência Social, né, ou consubstanciado na referida lei. Eles são segurados obrigatórios, gente? Vamos lá, vamos analisar aqui. Na verdade, Matias é militar da União e Catarina é militar do Estado. Como eu falei para vocês, via de regra, os servidores públicos eles possuem regimes próprios. Então, portanto, via de regra, Matias e Catarina possuem, em sendo militares, possuem um regramento próprio, possuem o seu regime próprio de previdência social. Por outro lado, veja comigo o seguinte, que a Lei 8.212, a lei de custeio, né, ela vai dizer o seguinte, olha, que nos casos em que o segurado, né, o trabalhador, ele, na verdade, não for amparado por um outro regime, ele vai se enquadrar na condição de segurado obrigatório ao regime geral. Então, portanto, nesse caso aqui, Matias e Catarina, em tese, eles são excluídos do regime geral da Previdência Social, consubstanciado na Lei 8.212 de 91, desde que amparado por um regime próprio de Previdência Social. Então, portanto, em sendo militares da União e em sendo militares, né, do Estado, digamos assim, via de regra, a União eu posso garantir que existe o seu regime próprio, tá? Porque fui militar durante 9 anos. Então, assim, nesse caso específico, tanto Matias quanto Catarina, se houver a previsão, né, o regime próprio deles, eles serão excluídos de fato de quem, gente? Do regime geral da Previdência Social. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta, gabarito, é a linha D de dado, beleza? Tá aqui, ó, tranquilo? Tudo certo até aqui? Como diz o outro, tudo certo na Bahia. Vamos embora então. Aí você deve estar falando assim, professor, né? Nesses casos, é muito comum acontecer, né, o regime próprio entre servidor público e entre servidor público que exerce também uma outra atividade paralela, concomitante, né, ao exercício da atividade pública. E aí, nesses casos, como é que fica? Veja bem, nós sabemos que não é possível que você se aposente pelo regime próprio 2 vezes, bem como pelo regime geral. O regime próprio eu acredito que vai depender de uma análise de cada regime, tá?
Mas no regime geral eu sei que não é admissível isso. Eu ainda não vi nenhum regime próprio que também permita. Mas é possível que você, em havendo compatibilidade, né, você exerça uma outra atividade e você possa aí estar trabalhando, atuando, exercendo uma atividade concomitante no regime geral e desenvolvendo a sua atividade enquanto servidor público. Isso é possível, tranquilamente, tá certo? E é possível que você possa, é possível sim, você cumular uma aposentadoria no regime geral e uma outra aposentadoria no regime próprio. Isso é plenamente possível, tá bom? Sigamos então adiante e vamos ver agora o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal. É o significado desta sigla aqui, ó, o STF. O que diz? É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo regime geral de previdência social que permaneça em atividade ou a essa retorne, tá certo? É o agravo em recurso extraordinário sob o número 1.224.327/2019. Professor, por que o senhor está colocando então questões ou entendimento do STF? Primeiro ponto, porque eu não sei para o que você está preparando. Aqui, via de regra, a gente está trabalhando em tese aqui, né, em cima de um concurso de técnico. Mas essa pergunta ela pode cair principalmente por, digamos assim, esse assunto que eu estou falando aqui do entendimento do Supremo, principalmente por se tratar de um tema bem recente, tá certo? Que é o entendimento do STF. Já caiu em concurso público e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, portanto, no que diz respeito, como eu falei para vocês, a contribuição previdenciária, ainda que você esteja aposentado, né? Ainda que você esteja aposentado pelo regime geral da Previdência Social, mas que você continue trabalhando, então, nesse caso, você vai continuar pagando recolhendo o INSS, tá? Princípio da solidariedade, beleza? Tranquilo? Então, portanto, o STF disse isso daqui nesse julgado, ó. É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado. Então, portanto, na condição de aposentado, né, é devido, né, a contribuição previdenciária, beleza? Tudo certo, tudo tranquilo. Com isso, né, com essa decisão do Supremo, o aposentado que continue trabalhando será segurado obrigatório, tá? Então, portanto, o aposentado é segurado obrigatório, preste atenção nisso, do regime geral da Previdência Social, devendo pagar as contribuições previdenciárias, mesmo sem poder gozar de nova aposentadoria do regime geral. Então, portanto, como eu disse para vocês, não há possibilidade de se ter duas aposentadorias no regime geral da Previdência Social. Eu não sei se isso é permitido em algum regime próprio, mas em se tratando de aposentadoria, isso não é possível. Beleza? Tudo tranquilo? Que fique claro então para vocês. Outra pergunta. Essa questão aqui foi elaborada pelo professor aqui, tá? É por isso que eu coloquei aqui, ó, questão inédita. Marcos, inscrito e filiado ao regime geral da Previdência Social desde 1º de janeiro de 1983, ao conseguir aposentar-se em 2009, continuou trabalhando como empregado na empresa Sejumpa Limitada. Ocorre que, quando do recebimento do seu pagamento, notou em seu contra-cheque o desconto da contribuição para a Previdência Social. Insatisfeito, contestou perante a empresa argumentando que o desconto seria ilegal. Segundo o STF, o aposentado que continua a exercer suas atividades junto ao regime geral da Previdência Social, após o ato de concessão do seu benefício à aposentadoria, não será segurado obrigatório, portanto, não deverá contribuir para o regime, no caso aqui, para o regime geral. E aí, gente, nesse caso aqui está certo ou está errado? Né? Segundo o STF, o aposentado que continua a exercer suas atividades junto ao regime geral da Previdência Social, após o ato de concessão do seu benefício à aposentadoria, ou seja, após ele se aposentar, não será segurado obrigatório, portanto, não deverá contribuir para o regime geral. Então, você já deve ter respondido aí, né? Se não, dê uma pausa e responda. O gabarito é o que, gente? Errado. Por que está errado, professor? Porque é como eu falei para vocês aqui há pouco, o entendimento do Supremo, né, uma decisão de 2019, nós estamos em 2022, isso já caiu em prova também, porque vinha ocorrendo essa discussão e lá atrás, eu vou mostrar para vocês aqui na próxima questão, lá atrás já entendeu como certo
esse entendimento que hoje foi reconhecido, né, está pacificado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos para a tela então, para a gente ver aqui a próxima questão. CESP 2009, salvo engano, essa questão aqui foi uma questão para a magistratura federal, tá certo? Lá em 2009, que disse o seguinte, foi do TCU. O aposentado pelo regime geral da Previdência Social que voltar a exercer a atividade alcançada por esse regime será assegurado obrigatório em relação a essa atividade e ficará sujeito às contribuições legais para o custeio da Seguridade Social. Então, portanto, eu acredito que você já deve ter respondido, se não, dê pausa e responda. O gabarito da nossa questão é o certo. Certo porque, conforme o entendimento agora recente do Supremo Tribunal Federal, é justamente nesse sentido. Se você é aposentado e você continua trabalhando vinculado ao regime geral da Previdência Social, você, na realidade, é um segurado obrigatório, tá certo? Tem um detalhe que eu quero ressaltar para vocês, que não está aqui no slide, mas o professor vai falar, é o seguinte, até para a vida, tá? É o seguinte, o professor, por exemplo, ou melhor dizendo, o servidor público, que não tenha bastante atenção quanto a isso. Se você é servidor público e quer continuar trabalhando, né, no serviço público, você preencheu os requisitos para a aposentadoria. A partir do momento que você pleiteia a sua aposentadoria junto ao INSS, esse período que foi utilizado, ele na verdade vai ser concedido o seu benefício, a sua aposentadoria, mas ao mesmo tempo ele vai romper o vínculo com a administração. Ou seja, você perde o vínculo, você está desempregado, você passa a ser aposentado. Então, portanto, caso você não queira estar desempregado, caso você não queira, digamos assim, perder o seu emprego, porque muitas vezes você recebe um pouco mais, aspas, estando na ativa, e você não poderá, se você for filiado ao regime geral da Previdência, tenha bastante atenção para que você não seja desvinculado aí da ativa, né? Do exercício do seu cargo, tudo bem? Professor, e uma vez eu aposentado, eu poderia continuar na ativa? Você pode, existe uma hipótese na administração pública que seria, como eu falei no início, né? Cargo em comissão. Você pode ser nomeado, né, digamos assim, nesse cargo e continuar exercendo a sua atividade pública. Você é um servidor público, porém não é no seu cargo de origem de concurso público, beleza? Tudo tranquilo? Vamos para a tela, sigamos adiante. Segurados obrigatórios, nós temos a legislação de regência, né, desses segurados obrigatórios. A primeira delas está lá no artigo 12 da Lei 8.212 de 1991. Para a gente familiarizar, essa daqui é a Lei de Custeio, como é chamada, tá certo? A Lei de Custeio, ok? Em um segundo momento, nós temos o artigo 11, né, da Lei 8.213 de 91 também. Essa daqui é a famosa Lei de Benefícios, tá? Lei de Benefícios. Nós temos um terceiro aqui, que é o artigo 9º do Decreto 3048 de 1999. É o que nós chamamos de decreto regulamentar, tá? Esse é o decreto regulamentar, o decreto que regulamenta a legislação previdenciária, beleza? Mas atenção, gente, olha só, atenção por quê? Porque somente pode ser segurado obrigatório da Previdência Social pessoas naturais, tá? São só pessoas naturais, e o vermelho aqui nem vai sair, tá? E pessoas naturais são pessoas físicas, tá bom? As pessoas jurídicas, elas não podem ser segurados obrigatórios, tá? Elas não podem ser segurados obrigatórios, a PJ. Né? E de repente isso pode ser uma causa boba para você, mas para muita gente não é, né? E se cair na sua prova, tenha bastante atenção quanto a isso, para que você não erre essa questão, ok? Vamos para a tela. Segurados obrigatórios, nós temos o primeiro aqui, que é o segurado empregado, ok? Ok, professor. O segurado empregado é o mais extensivo que nós temos, né? Essa é a categoria mais extensa. Por quê? Na verdade, o professor diz isso porque nós sabemos que todo e qualquer empregado, ele é, na verdade, um segurado empregado, né? Ele é um segurado obrigatório da Previdência. Além disso, nós ainda temos a figura do servidor público, que também não possui regime próprio. O professor falou isso aqui no início da aula. O servidor público que não possui regime próprio, o que vai acontecer? Ele vai para onde? Ele vai para o RGPS, Regime Geral de
Previdência Social, tá bom? Então, por isso que o segurado empregado, na verdade, ele é um dos maiores aí que nós temos. E aí, olha só o que nos diz a Lei 8.212 de 1991. Artigo 12 diz o seguinte: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Olha aqui, ó. As seguintes pessoas físicas. São pessoas jurídicas? Não. Como empregado. Então, nós temos aqui as pessoas físicas como empregado. A linha A: aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural. Então, qualquer prestador de serviço, tanto urbano quanto rural, desde que seja para uma empresa, tá certo? Em caráter não eventual, ou seja, dia sim, dia não, esporadicamente, sob sua subordinação, ou seja, cumprindo ordens, mediante o que? Remuneração em contraprestação ao trabalho prestado, eu vou receber, né, digamos assim, os recursos, inclusive como diretor ou empregado. Então veja que nesse caso aqui, né, o que diz o artigo 12, inciso 1º, a linha A, né, no caso do segurado empregado, ele é bastante extenso, e percebam que pela própria linha ele se assemelha muito com o conceito de empregado da CLT. Então, assim, por conta disso, né, por você saber, na verdade, que os empregados, de um modo geral, é aquele que tem, geralmente, a gente compreende dessa forma, aquele que tem uma carteira assinada, ele é empregado, né? Aí existem outros requisitos lá na CLT, subordinação, impessoalidade, né? Enfim, tudo isso é o que vai caracterizar o vínculo empregatício. A Lei 8.212, no inciso 1º, a linha A, trouxe justamente esse contexto, né, para caracterizar também. E nesse ponto específico, enquanto segurado empregado, eu quero trabalhar aqui com vocês apenas 2 itens. Quais são eles? Olha só, o segurado empregado, que é o menor aprendiz, tá certo? O menor aprendiz, e o trabalhador intermitente, porque foge um pouco aqui o dia a dia, o usual, tá bom? O menor aprendiz e o trabalhador intermitente. E temos um terceiro, que é também o aluno aprendiz, né? Que é um segurado obrigatório, ok? Então vamos lá. Segurado empregado, o menor aprendiz. O que é o menor aprendiz? É aquele segurado que é enquadrado como segurado empregado. Então o menor aprendiz, se cair na sua prova, lembre-se disso. Ele é um segurado obrigatório, é um segurado empregado. Lembra lá daqueles itens iniciais, né? Então, o menor aprendiz está dentro do contexto do empregado, assim como o servidor público que não tem regime próprio, também vai ser empregado. Então, segurado obrigatório, na qualidade de empregado. Sendo definido o contrato de aprendizagem como o contrato de trabalho especial. Veja que nós estamos tratando de um contrato de trabalho especial. O aprendiz, o menor aprendiz, tem contrato? Tem. Se tem contrato, ele tem subordinação, pessoalidade, né? Ele cumpre o horário ali, enfim. É um contrato por tempo determinado. Diferentemente, gente, é por isso que aqui tem essa discussão, né? Já teve, é claro, mas hoje é pacífico. Porque o contrato lá da CLT, via de regra, ele é um contrato por tempo indeterminado. O contrato do menor aprendiz ele é por tempo determinado e que, por conta disso, ele é um segurado obrigatório. Beleza? Olha só essa questão, como é que caiu para a gente massificar aí o nosso entendimento, né? O menor aprendiz é enquadrado na categoria de segurado facultativo, né? Como você pode observar, você não vai errar essa questão, dê um pause e responda. O menor aprendiz é enquadrado na categoria de segurado facultativo, o gabarito é errado. Como nós vimos aqui, estamos vendo, melhor dizendo, o segurado, ou melhor dizendo, o menor aprendiz, ele é enquadrado como sendo um segurado obrigatório, né? E não um segurado facultativo. Beleza? Tranquilo? Sigamos adiante. Vamos falar agora do segurado obrigatório na condição de empregado, o trabalhador intermitente, né? É o trabalhador que é enquadrado como segurado empregado, nos termos do decreto 10.410. Ele é bem recente, este decreto. Então perceba que esse decreto 10.410 tá em vigência, né? Enquanto não houver alteração, perceba que ele está tratando aqui justamente desse trabalhador intermitente, que é aquele camarada que presta serviços, né? Que já tem aqui uma subordinação, beleza? Ele é subordinação, ele é de forma contínua, não é intermitente, tá? Dia após dia. Aliás, de forma não contínua, melhor dizendo, tá? Ele pode ser esporádico,
com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, ou seja, trabalha um período fica parado outro período, em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, embora não haja a continuidade, embora não seja um contrato de trabalho, ele é um segurado obrigatório na condição de quê, gente? Ou na condição de segurado empregado, beleza? Então eu espero essas nuances aqui que eu estou trazendo para vocês, para que você consiga lembrar disso no dia da sua prova. São esses pequenos detalhes que muitas vezes pode fazer com que você, enfim, deslize aí numa casca de banana que a banca possa estar querendo te impor, ok? Vamos para a tela então, vamos dar continuidade. Segurado empregado, aluno aprendiz. Então, o aluno aprendiz também é um segurado empregado, né? A jurisprudência, olha só isso aqui, ó, o aluno aprendiz é a jurisprudência, tá? Nós vimos que no outro segurado intermitente a gente tem o decreto 10.410 de 2020, não é verdade? Que já estabelece o trabalhador intermitente. Nesse caso aqui, é a jurisprudência dominante que entende que o aluno aprendiz será considerado como segurado empregado, desde que perceba o que, gente? Remuneração, tá certo? Então esse aluno tem que receber remuneração, ainda que de maneira indireta, valor recebidos a título de alimentação, fardamento, material escolar e parcela da renda auferida com a execução de encomenda para terceiros. Aqui está o detalhe. Por que eu digo isso? Né? Porque, na verdade, eu já fui um aluno aprendiz enquanto militar. E, óbvio, Marcos, mas lá, professor, não é o regime geral. Sim, tranquilo. Mas eu posso afirmar que mesmo naquela condição, isso foi lá em 99, né? Então, o que acontecia? Os recolhimentos meus ali foram vertidos, tá? Era um regime próprio. Quando eu dei baixa, fiquei quase 9 anos, né? Quando eu dei baixa, na verdade, esses recursos, eles foram migrados para o regime geral da Previdência Social e eu pude constatar isso lá, tá? Então, assim, o período em que eu era um aprendiz, né? Eu estava ali como aluno no curso de formação. Então, portanto, esses valores são contabilizados também para fins de tempo e de carência, tá certo? Nesse caso do aluno aprendiz, geralmente eu acredito que nas escolas técnicas aí da vida deve haver algum recebimento, né, de fardamento, de material, algum auxílio. Nesse caso, se houver remuneração, né, e se esse aluno aprendiz desenvolver qualquer atividade para terceiros, prestar um serviço para terceiro, então, portanto, ele será segurado obrigatório, é um segurado empregado. Isso é uma questão jurisprudencial. Segundo a jurisprudência, caindo assim, você já sabe como marcar, beleza? Tranquilo, gente, vamos lá, tá acabando. Para que o período de aluno aprendiz seja reconhecido como tempo de contribuição do empregado, que a atividade tenha sido desempenhada na execução de bens e serviços destinados a terceiros, né? É uma novidade, justamente essa parte aqui, ó, destinação deste material para terceiros. Não é porque eu trabalho lá dentro da escola que para consumo, para manutenção dessa escola que eu vou ser segurado empregado, tá? Essa produção tem que ter remuneração, mas essa produção de bens ou serviços, essa execução, na verdade, tem que ser destinado para um terceiro. Ok? Tranquilo até aqui? Pois bem, gente, então nesse caso aqui, a gente vai parar neste bloco com esta aula e eu volto no próximo bloco para a gente dar continuidade. Espero que você esteja gostando, fique aí e até a próxima.